Voltamos. Bastante chateado com o ocorrido pela manhã. Com o Deco, né? Infelizmente, a gente teve esse problema aí com a internet e tal. Na verdade, não é internet, né? É problema com o Instagram, no caso, né? Foi um problema complexo. Tava vendo sim, Gabi. Tava vendo sim. Esse jogo ele jogou muito. Quer dizer, ele joga muito. 99,99% dos jogos. Mas esse jogo em especial foi muito bacana. Muito bacana. Eu tô tentando falar com o Bruno sim, tá? Só pra te orientar aí. Dá não sei os leitores. E hoje a gente vai falar com o Léo. Lateral do Santos, do Benfica. Léo é uma resenha muito bacana. Um cara muito gente boa, tive o prazer de conhecer pessoalmente. Muito bacana, muito bacana. Vocês vão gostar. Beleza? Daqui a pouco o Léo tá aí. Vai ser um papo bem maneiro, bem maneiro. Galvão Bueno? Zero nada. Tem muita gente sempre, mesmo fazendo um Galvão. Ai. Pô, Rica, deu uma merda hoje mais cedo, cara. Deu pau no Insta, literalmente, mais cedo. Com Deco ainda. Nossa, olha que merda. Vamos fazer um programa no YouTube. Super top. Vamos dentro. Vamos fazer sim. Acabar essa pandemia, a gente arruma uma produtora, arruma os patrocinadores e vamos tocar pau nisso aí. Tô dentro. Valeu, Lucas. Valeu, rapaziada. Gaivotinha aqui, ó. Dispara pros amigos. Por favor, mandando pra eles que vai ter live com o Léo. Fialho. Valeu, Lipe. A seleção não deixou de me iludir em 2014, não, cara. Se tivesse com o Neymar e com o Thiago, aquele 7-1 não aconteceria, não. O que aconteceu, eu não sei. Mas o 7-1 não aconteceria, não. Ali foi... Fala, Magu. Ali foi um conglomerado de coisas, né? Só pra lembrar... Me lembra aí, Fialho. Ou é na semi ou nas oitavas, que a Alemanha quase perde pra um time da África. Me fugiu agora lá no time. Meu Deus do céu. Não é Nigéria, não. Gana, foi Gana, não foi? Que foi 0-0, acho que foi 1-0 na prorrogação, não é isso? Então... Mas como o nosso país é muito merda, caiu na conta de pessoas que não tinham que cair, né? Pô, Magu, não dá pra dizer se perderia não, Magu. Tu sabe disso, jogou bola. Thiago é muito diferente e o Neymar é muito diferente, né? Obrigado, Gustavo. E o Neymar tinha 4 gols em 5 jogos até ali, né? Acho que seria bem diferente, bem diferente. A confiança do grupo foi a 0 quando o Neymar saiu machucado. Aí eu acho que o Filipão erra na substituição, mas aí também falar depois fica mais fácil e tal. Podia ter composto o meio campo de forma melhor, mas o 7-1... Cara, o 7-1 não ocorreria com aqueles mesmos times no dia seguinte, tá? Isso eu tenho muito claro na minha cabeça. Óbvio que a Alemanha estava um passo à frente no processo por um todo, mas... Isso não quer dizer nada. A Alemanha por muito pouco não saiu pra Gana, né? Copa do Mundo é foda por causa disso, tá vendo? Eu não... É o maior evento do planeta, obviamente, do esporte, do futebol no caso. Mas eu sou muito pé atrás de fazer afirmações baseadas em Copa. Vou dar 2 aqui, só pra arregaçar logo uma vez. Messi já zerou uma Copa, fez 0 gols numa Copa. 0. E o Messi em 4 Copas tem 6 gols. Messi e Cristiano nunca tiveram um gol em mata-mata. Salvo engano, o Cristiano fez agora no último um gol. Acho que nem isso, tá? Nem isso. Messi e Cristiano não tem nenhum gol em mata-mata de Copa do Mundo. Ih, os travaram aqui os botões, eu não vi que tá todo mundo falando. Perdoe. Então, cara, a Copa do Mundo é um negócio muito cretino, cara. Dos 7 jogos dos finalistas,
3 a 4 são abaixo do nível. Jogos duros são poucos. Ah, Pica-Pau. Porra, mas aí é foda, né, Pica-Pau? Porra, ia fazer o quê? Tô dando um exemplo. Cristiano e Messi têm 4 Copas cada um. Messi já zerou uma Copa. Cristiano e Messi nunca fizeram nenhum gol em mata-mata. Olha que loucura. Eu não tenho... Chegando à final. Copa é um tiro muito curto de uma fração de tempo de 4 em 4 anos, entendeu? Eu acho muito leviano você... Opa, professor Júnior, como vai? Filho do Antônio Lopes, como vai, senhor? Bem? Prazer em tê-lo aqui. Qualquer Copa do Mundo para mim, criar heróis e vilões. O Zico não tem Copa, é um exemplo claro aí. Gilson, eu sou muito reticente para você transformar alguém em Copa como herói ou como bandido. Leozinho chegou, Santistão? Não vi não, passou por mim aqui então, desculpa. Cadê o homem? Ih, o Léo tá aqui. Léo, me dá um oi aqui, que eu te chamo. Me dá um oi por gentileza, para eu conseguir te convidar aqui. Nosso entrevistado tem uma carreira pesada. E é um cara nota 1 milhão. Vocês vão poder conferir aí. Bem-vindo no lateral. Opa! Que prazer! Prazer é meu! Como é que você tá? Eu tô bem, tô bem. Tamo igual, ó. Caiu. O estresse levou tudo. Pô, Léo, eu não sei se tu viu, eu tô sem máquina em casa, passei a Gillette na cabeça, cara. Ah, meu, eu sou na máquina direto. Eu raspo já, eu quero nem saber mais não. É menos um trabalho, né? Você tá louco, cara. E aí, tudo bem? Bem não tá, né? Mas vai ter que ficar, né? Vai. Tem jeito. Não tem jeito. Enquanto não respeitar as normas, a gente vai ficar nessa. Não tem jeito. Você aí no Rio, aqui em São Paulo. Sim, aqui no Rio tem uma galera fazendo churrasco, pagode. Aqui fecharam a praia, deixaram o calçadão, o nego não quer nem saber, não. Tá aí, à vontade. Porra, aí é foda, né? Aí complica. Não dá. Aí fica ruim o negócio. Aí eu nem falo mais nada, porque tudo que eu falo é polêmica, então eu fechei a boca, não falo mais nada. Como é que tá os filhotes e esse príncipe pequenininho, que coisa mais linda do mundo? Tá um raio, troca o dia pela noite. Sério? Gabriela tá ficando maluca já. Putz, aí é fogo. Manda um beijão na patroa aí nos filhotes. Léo, é impressão minha ou essas 2 semanas aí te consagraram o melhor lateral esquerdo da história do Santos e do Benfica? É isso mesmo ou tô falando besteira? Rapaz, do Santos eu já sabia. Porque agora, do futebol português, cara. Que isso do português é maior ainda, me perdoe. Achei que fosse do Benfica. Não, do Benfica já era. Cara, do português, cara. Imagina. E a gente tá falando aí do intervalo de 20 anos já, né, Léo? Porque é do século, né? Muito tempo, cara. É muito tempo. É muito tempo. E concorrendo com caras que estão em atividade, né? Então, sim, é muito complicado. Para mim foi uma surpresa. Eu imagino orgulho, né? Dos amigos, da família. Tá, porque eu já parei. E tem atletas que estão em atividade. Alexandro, Alex Telles, pelo amor de Deus. Sim. Mas tu jogou muita bola, porra. Muita bola. Causei muito. Cara, eu vou te falar uma coisa agora que você entrevistou esses dias aí, o Pedrinho. Pedrinho cara, é um cara que eu queria ter jogado, cara. E quando ele veio pro Santos, eu não tava mais aqui. Tu conheceu o Pedrinho, pelo menos? Não conheci, entendeu? Mas sempre foi um cara que eu sempre admirei muito. O Edmundo, eu consegui jogar com ele no Santos, né? Mas o Pedrinho, cara, eu queria ter jogado com ele. Que cara. E hoje, pelo amor de Deus, né? É uma sumidade, né? O cara é diferente mesmo. Tá sobrando. Pô, vamos marcar esse encontro aí. Pedrinho é maneiro demais. Você é uma... Cara, eu tenho uma admiração por ele, cara, impressionante. Que cara. Pô, que maneiro. Vamos queimar a carne junto, pô. Ou aqui ou aí. Maior prazer. Fechado. Léo, mas fala aí, Léo, como é que foi
Como é que você recebeu essa notícia? A votação lá do Benfica veio através de que canal? Foi torcedor? Como é que é? Conta pra gente aí, pô. Não, um empresário meu lá de Portugal me ligou, olha, Léo, tá tendo uma votação aqui, você tá em segundo, atrás do Coentrão, do Fábio Coentrão, Real Madrid, seleção portuguesa. Tá. Eu falei, cara, eu já tô feliz de ter sido lembrado. Não tem como. Pra mim não tinha como ganhar do Coentrão. Português. Jogou no Benfica. Seleção portuguesa, Real Madrid, falei, já era. Sim. Não tem como. E no Mas outro jogou mais bola falou... que ele. Mas jogou mais bola que ele. Mas você jogou mais bola que ele. Mas eu não posso, né? Eu tô... E outro pai, é lá em Portugal, claro, não é aqui. Claro. Imagina, eu falei, vou ficar só em estar sendo lembrado, pra mim tá bom. Claro. E no outro dia ele me ligou, olha, você tá na frente. Eu falei, como? É impossível estar na frente. O cara é português. Não tem como. Você tá na frente. E aí, no outro dia, fechou e... Pô, que maneiro, que maneiro. Agora vai combinar para eu ir lá, né? Agora... Você ia perguntar, vai ter alguma solenidade lá? Vai. Vai ter uma premiação lá, só que provavelmente não esse ano, né? Tudo que tem acontecido no mundo. Eu acho que ano que vem, aí vamos lá. Mas vamos lá, vamos falar de Benfica, então, já que tá no gancho. Foram quantos anos de Benfica, Léo? 4 anos e meio. Nesses 4 anos e meio... Como é que foi? 2005 a 2009, até o meio da temporada que eu fiquei. Depois eu pedi... Eu tinha acabado de assinar o contrato, eu tive que rescindir, porque minha mãe tinha tido AVC há 2 anos antes. E aí, vendo por Skype, você não aguenta, né? Aí me deu loucura, eu falei, eu preciso ir embora. Não dá mais. E você acha que você ficaria lá? Estaria lá. Entendi. Qual é a tua experiência de Portugal, Léo? A minha foi, durante pouquíssimas horas, eu saí do aeroporto, fui até o Estádio Dragão do Porto, que eu tinha conexão a Paris. Fui ao estádio, ao museu, achei belíssimo. Meu pai é português, meu pai é de Trás-os-Montes. Meu pai é portista. E fiz o passeio do museu, né, e tal. Aí almocei e vim embora para o aeroporto. Mas todo mundo, eu tive aqui, falando, hoje eu ia falar com o Deco, mas a internet, o Instagram, deu problema mais cedo. Mas falei com o Guilherme Siqueira, que foi lateral do Benfica também. E falei com o Elton. Todo mundo fala muito bem de Portugal. Queria que você falasse um pouquinho de lá, do Benfica também. Cara, eu cheguei... É uma outra realidade. Para falar do Benfica, o Benfica é um clube inglês em território português. É mesmo? Porque toda a estrutura é absurdamente... Você conheceu o Porto. Se você conhecer o Benfica, você vai entender o que eu estou falando. Tá. A paixão... o associado com o clube... A administração do clube é uma grandiosidade que é difícil você explicar o tamanho, a dimensão de um clube daquele. Era o time que tinha mais sócio no mundo. Olha bem. Salvo engano, ainda é. Se não me engano, olha bem. Porque, se eu não me engano, tinham passado... Eu acho que era o Barcelona tinha passado, não sei. Um tinha passado, agora não sei se recuperou. Porque é impressionante. O Benfica foi referência sobre sócio-torcedor muitos anos seguidos. É difícil você colocar em palavras o que é um clube daquele. A dimensão, a paixão, é impressionante. E como é que vivia lá, Léo? Conseguia ir na rua, não, né? Tranquilo. Lá você é um cara normal. Sério? Lá você é um cara normal. Você é um cidadão normal. Você está no seu trabalho dentro de campo. Existe aquela paixão lá dentro. Saiu, existe aquele que chega, mas olha eu respeito. Tá aí. Robinho. Tá aí? Robinho, quero uma live com você, hein? Tá te chamando aí. Vai, Robinho, vai que é gente boa. Robinho, por gentileza, manda um directzinho só para te responder. Vamos fazer uma live, vamos? Isso deve ser resenha, hein? Botou aqui, Careca, filho do Leão, tem resenha. Ah lá, sempre ele fala isso. Ele falou isso pra mim ontem. Ele que era filhote do Leão. Leão técnico. É, filhotaço. Tinha muita moral. Também, né? Como é que não seria, né? Até meu, eu te adoto. Deixa o moleque fazer o que for. Mas aí, Léo, voltando ao Benfica, depois a gente volta pro Sandro, a gente vai falar do Robinho também, obviamente.
Então, em Portugal, você consegue ter uma vida normal, Léo, em relação à idolatria? Normal. Ganhando, perdendo, empatando. Ninguém te agride, ninguém te xinga na rua. Normal. Em resumo, como tem que ser, né? Como tem que ser. Como tem que ser. Você tem seus direitos totalmente resguardados. Pô, que bacana. Quando você foi, Léo, sabe quantos anos já? Olha, eu fui tarde, que já era para ter saído do Santos. É que eu tenho uma paixão pelo Santos absurda. E fiquei relutando para sair, né? Eu saí depois da Copa das Confederações de 2005. Eu só voltei, fiz mais um jogo e fui embora. Sabe quantos anos nessa época? 28, acho. Quase 29. Coisa rara, hein? Coisa rara. Mas eu tava voando, né? Eu tava voando. Sim, mas boa, bem raro isso. Foi, até difícil. Até porque o Benfica, Porto, Shakhtar... Compre e revende. Exatamente. É o tempo inteiro. Exatamente. Então, quer dizer, é complicado. Olha o Alex pedindo pra tu mostrar o Gael. O Gael é brincadeira. Se o Gael entrar, a live explode. Ele é um fenômeno. E aí, Léo, esses clubes compram e revendem muito. E é muito raro isso. É muito bacana. É rápido. E eu fui ficando. Me adaptei totalmente a Lisboa, ao clube, ao torcedor e fui embora, né, cara? E vivendo o problema familiar, né? A sua mãe teve um problema, você já estava lá, né? Já estava lá. Entendeu? Então eu nunca atrasei a apresentação, nunca pedi dispensa, eu fui ficando. Só que chegou uma hora que não tinha mais como eu ficar. Tinha acabado de renovar. Caramba, que loucura. Acabado de renovar. Mas aí você faz o quê? Pega o telefone, liga pro Santos ou você vem sem... Não. Eu quando eu falei, não, eu lembro que eu liguei de madrugada pro Rui Costa, que era diretor de... Tinha acabado de largar o futebol, virou diretor executivo. Jogou muito. Jogava demais. Absurdo. Falei, Rui, não dá mais. Ele, como não dá mais? Eu falei, você vivenciou como jogador tudo que eu passei. E não dá para ficar mais. Um amigo meu que mora em Portugal, botando aqui os Portugal do trabalho, eu acho ele Deus, benfiquista. Aí fala, tu virou pro Rui e falou, não dá mais. Eu falei para ele, não dá mais. Aí ele falou, vem aqui amanhã. Isso era de madrugada. Chegou cedo, eu já cheguei no Estádio da Luz, tava ele lá, nem falei com o presidente. Fui direto pra TV Benfica, gravei, ele pegou o contrato, fica. Eu falei, não dá. Eu preciso ir embora. E aí, cara, voltei, tava certo com o Fluminense. Eu ia pro Fluminense, eu ia pro Rio. Se é pertinho de Campos, eu ia pro Fluminense. Tava tudo certo com o Celso Barros. Sua mãe é de Campos? Fugi um pouco. Sua mãe é de Campos? É de Campos. Ah, tá. Então ia estar pertinho. Tá. Tudo certo para ir pro Fluminense. Aí me liga o presidente do Santos. Aqui é a sua casa, você tem que vir para cá. E aí mexeu, né? Aí... Jogou no sentimento. Aí arrebentou comigo, né? Arrebentou, aí eu voltei. Aí mas peguei a outra geração. Mas bacana, voltou para casa e tal. Isso é muito importante. Falando em geração, entrou um aí que foi a primeira dupla de endiabrados, vamos usar assim, que você pegou. Queria que você falasse o que o Robinho e o Diego faziam no time. Não faziam no time, eles faziam onde eles estavam. Cara, o Leão concentrava os solteiros numa sexta-feira. Tá. E os casados no sábado. Ok. Eu era um dos mais velhos. Agora, como é que você vai ficar num hotel, praticamente 6, 7, com o Diego e Robinho solteiro numa sexta-feira? Era impossível. Era impossível. Porque eu nunca vi diabo se materializar. E se Deus quiser, nunca vou ver. Mas os dois era impressionante, cara. Eu brinco até hoje com o Diego. Eu vejo a maturidade do Diego hoje e o que eu vivi, só Deus. Parece que virou outra pessoa. Não, metamorfose. Ele foi para a Europa reestruturou ele. Porque não comporta. Quem vivenciou era o diabo, cara. Era banana em cano de descarga, era água, e jogava o edredom por cima, você pulava, você caía numa piscina, na sua cama.
Caralho, que loucura. Era isso. Jogava guerra de... Pô, no lanche da noite, os caras brincavam de guerra com sanduíche, cara. Absurdo. E você nessa época tava solteiro. Então, cara. Aí o Leão chegava lá pra ver se tava todo mundo o quê? Tomava e falou, vou acabar com isso. Vai concentrar todo mundo no sábado, porque não tem condição. Rapidamente a bandidagem venceu o Leão. Bandidagem, pra você ter ideia do que eles faziam, o Leão recolhia o celular pra dormir cedo. Eles colocavam o celular, despertador, cada um 15 minutos. Imagina, 10. No começo eram 10, 8. Agora imagina num sábado, você ter 30 celulares despertando a cada 15 minutos no quarto do homem. Nunca mais recolheram o celular da gente. Nunca mais. O Leão vivia um inferno com a gente. O Leão me parece ser um cara hoje muito intransigente. Mas ele deve ter perdido pros moleques, não deve? Tipo assim, perdeu. Perdeu completamente. Se eu não deixar os moleques fluírem, eu vou contra mim, né? Exatamente. Não tinha como. Não tinha como, porque ele passava um esquema pra gente jogar. Tá. Vai. A gente olhava e falou assim, Léo e o Maurinho não podem apoiar ao mesmo tempo. Robinho, Diego, tem que ficar, entendeu? Para não tomar cartão. Os dois tomavam cartão e eu passava. Só que o time ganhava. Como é que ele vai brigar com um time que ganha? Não dá. Tem como? Não dá. E, Léo, o que eu acho engraçado é o seguinte, e não dá pra barrar, né? Como ele vai barrar o Robinho Diego? Não tem como, não tinha como. Só bastava rezar pra Deus e pedir pro moleque decidir. Só. Porque não tinha como. Os dois eram diabrados. Não tinha como. Ali, uma vez ele concentrou a gente numa fazenda, o Leão. Botar um time de futebol numa fazenda. Na final do campeonato. Que final é? Que final? De 2002, no campeonato, no título da gente. Levou a gente para uma fazenda. Caralho. Não tinha, o celular não pegava. Sabe o que o Robinho e o Diego fizeram? O Diego pode contar isso. Vai, mano. Pegaram o cavalo, cada um pegou um cavalo, ficaram subindo o morro com o cavalo 5 quilômetros. Nunca viram o cavalo. Se o cavalo dispara, cai uma criatura daquela, a gente ia para a final sem os dois. O Leão pegou o outro cavalo, foi atrás deles, em cima na montanha lá do morro, lá. Pegou o cavalo e fez os dois voltarem a pé, 5 quilômetros. Na véspera do jogo. Véspera do jogo. Caralho, tu imagina a cena. E o grupo fazia o que nessa hora? Gente, o que a gente vai fazer? Só dar risada, cara. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E, Léo, eram só os dois que tinham o diabo no corpo ou tinha mais gente? Não, eram os piores. Eram os piores. Era o Robinho, o Diego e o William também, um centroavante. Era também terror também. Os caras disputavam... Olha bem. Disputava tudo, Big Mac. Não, os caras disputavam Big Mac, cara. Pode. Quem comia mais? Eu te pago um Big Mac. Sem responsabilidade. A gente foi pra final. Tá. E aí? Que loucura, um grupo incontrolável. Era incontrolável. Vem cá. Tu acha que se fosse hoje em dia, pelo jeito da imprensa tratar os atletas, que a gente, porra... Aí você tá entrando, exatamente. Hoje a imprensa ia marginalizar. Tá desrespeitando o adversário, falta de concentração. Tem certas coisas na imprensa que eu não consigo entender mais. Porque é muito maneiro você estar falando, mas os moleques, pelo que todo mundo fala, mas eu nunca vi assim relato tão aberto, tão maneiro assim, eles na hora do trabalho eram sérios. Seríssimo. Totalmente concentrado. Totalmente concentrado. Só que, fora do campo, tinha essas brincadeiras, que era deles mesmo. Pô, Léo, a gente tá falando de um moleque de 17 ou de 18, Léo. Que hoje, se fizer isso, vai ser contestado. Você sabe como funciona. Sim, com certeza. É complicado, cara. É muito complicado. Você não pode ser você. Você não pode ter a sua idade mental no momento de pressão, porque você vai estar desrespeitando a entidade, vai estar desrespeitando não sei quem. É complicado. E vou te falar, Léo, eu falo sempre isso.
eu fui gestor de esporte, mas amador. Mas o ser humano é igual, independentemente do esporte. Só muda o contra-cheque de cada esporte. Você não tem como tratar pessoas diferentes de forma igual. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Você jogou muita bola. Sabe que, pô, eu acho isso, a gente já esteve junto, sabe que eu penso isso. Mas você entendia que o Robinho e o Diego eram os caras para fechar o jogo. Se o Leão desse uma outra cordinha para eles e não desse para vocês, o grupo não fica puto, não. Tô errado? O grupo fica puto. O grupo fica puto quando o cara não resolve, pô, aí aquele dia... Exatamente! Agora, quando o cara garante o bicho, quando o cara é diferente mesmo, o grupo quer mais que, pô, meu irmão, vamos embora. Eu ia chegar no Neymar e no Ganso. Vou chegar, aguenta aí. Essa primeira passagem do Santos, o que vocês ganham, Léo? São 2 brasileiros, né? Foram 2, mas aí o Robinho, o Diego saiu primeiro, o Robinho saiu depois. Foram 2 brasileiros. 2 brasileiros. 2002 e 2004. Ganha, 2004, o último jogo contra o Vasco, inclusive. Foi, que a mãe do Robinho foi sequestrada. A mãe do Robinho foi sequestrada, teve um problemão, a gente perdeu o mando de campo aqui em Santos, ele só jogava em São José do Rio Preto, foi muito complicado. Mas perde o mando por quê, Léo? Eu não lembro dessa história, não. O Santos era punido. Jogava na Vila, era punido 2 jogos. Aí passava os 2 jogos, jogava de novo, era punido de novo. A gente ficou jogando o brasileiro todo em São José do Rio Preto. Caramba, eu não lembrava, não. E calhou de jogar o último jogo contra o Vasco, né? Que tinha vencido o Atlético Paranaense em São Januário, né? Sim, 1-0, gol do Henrique de cabeça, o Pet cruzando. Eu tava no jogo. Gente entrou no jogo com o São Caetano com a camisa do Vasco por baixo. Olha quem entrou aí, Pedrinho. Pedrinho, falamos de você pra caramba. Fala pra ele. Pedrinho, o Léo abriu assim, ó. Eu não tive esse privilégio. Que eu queria muito ter jogado junto, que eu me amarro como pessoa, como comentarista sobrando, e jogava muita bola, queria ter jogado com ele. Eu falei que ele vai estar com a gente no final do ano, no Maracanãzinho, que eu ia chamar no final, mas já que você entrou, chama agora, e vamos queimar a carne. Ou na tua casa ou na dele, porque a minha casa é a menor dos 3. Fecharam, Pedrinho? Ah, tá te sacaneando aí, falando que tu é 7,5 ou 70, sem cabelo? Fanzaço dele. Pedrinho, vamos marcar essa resenha aí, Pedrinho. Vamos queimar essa carne aí. Aí, se ele fosse o lateral do meu time, eu ia deitar. Ele deitou a carreira dele inteira. Não precisou de Léo, não. Deitou a carreira dele inteira. Monstro. Mas vamos marcar. Pedrinho, muito maneiro. Você, porra, é 10 também, vai ser muito bacana. Léo, voltando a falar que você estava falando, aí você vai ao Benfica e tal, volta, Paraná, Neymar e Ganso. Cara, eu sou um cara muito centrado em certas coisas. E quando eu olhei o Neymar e o Ganso, assim, na apresentação, Neymar magrinho, eu olhava assim, eu falei, esse moleque vai dar, porque era muito abusado. Até nos treinos ele era muito abusado. O Ganso, mais tranquilo, mas o Ney era muito... Ele não queria saber. Ele queria jogar o tempo inteiro. O Ganso mais na dele, muito observador. O Neymar não, molecão. Sim. Eu falei, uma hora... Até porque o Ney é 3 anos mais novo que o Ganso, né? É. O Ganso é 8,9 e o Ney é 9,2, né? E aí começaram, soltava no treino e ele do mesmo jeito, indo pra cima, nego descendo a pancada, ele nem aí. E chega uma hora que coloca na arena pra ver mesmo e foi o que foi, né? Aí aumenta, né, Léo? O diferente nessa hora aumenta, né, Léo? Mas era muito diferente. Porque quanto mais batia, mais ele ia pra cima. Quanto mais batia, mais ele ia pra cima. E aí foi ganhando corpo. Sim. Foi ganhando moral e aí pra segurar. E a gente comprava briga. Aí... Em termos de bagunça, de gaiatice... Pior que o Robinho. E ele caiu... Em 2010, o Robinho voltou pro Santos e ficou os 2 juntos. E aí... Aí fudeu. Aí não tinha como. Não tinha, o Dorival não tinha o que fazer. Bastava rezar. Rezar. Porque foi um inferno. A concentração era um inferno, os jogos eram um inferno, o treino era um inferno.
Porque eu lembro que nesse período dos dois, a gente ganhava de 8, ganhava de 9, fazia 10, goleava, era uma coisa absurda. Sim. E aí a direção do Santos começou a levar as escolas, né? Porque a molecada ficava vendo o Robinho, começou a levar. Os treinos do Santos era cheio de escola para ver os treinos. Tá. E aí o Dorival dava os treinos assim, mas olhava para fora, aquele monte de criança gritando e os dois fazendo aquelas palhaçadas, aquelas magias que só os dois sabem fazer. Sim. E aí, cara, para controlar, como é que você segura? Não segura. E o Robinho passa a impressão de só ter ganho idade, né? Molecão até hoje. Até hoje. Até hoje. Até hoje. E com o Neymar junto, a cria e o criador. E o Ganso também. Sim. Por que você não ganha no Brasileiro, Léo? As convocações do Neymar atrapalhavam? Não, é que tem hora que dá liga, tem hora que não dá. Entendeu? Na Libertadores foi amasso, mas eu digo, era pra ter ganho brasileiro, brasileiro esse time. Era pra ter ganho brasileiro. Mas, cara, não deu. Eu não sei se a gente saiu um pouco do foco, a gente ficou pensando muito na Libertadores, eu não sei, mas não deu. Tinha muita gente que jogava na seleção também, não tinha muita convocação nessa época? Era mais o Robinho. Não, Robinho não. É Robinho também. Robinho, Neymar. O Ganso. Foi bastante. É mais os três. Olha o Alex te fudendo aí, ó. Léo foi expulso na final de 2010. Olha o Alex aí, ó. Alex Bernardo te fudendo aí. Fui expulso. Fui mesmo. Fui expulso por causa do Ney. Que o Nunes fizeram uma falta nele. O Nunes chegou lá esculhambando ele. Aí eu cheguei esculhambando o Nunes. Aí foi nós dois pra rua. É o jogo do balão de sola? Caralho. Oi? É aquele jogo que o Ney dá um balão de sola no Nunes? Não, aquele foi na Vila, com o Botafogo. Ali foi a mágoa da final. A expulsão foi antes. Foi, a final foi bravo. Ele esculhambou o Ney. Já viu um balão daquele, Léo? Caralho. O Ney fazia coisa que até Deus duvida. E o pior, se você desafiar, aí vai ser pior. É pior, né? Finge que não tá vendo, né? É pior, cara. Não adianta você bater, ser desleal, que ele vai te esculhambar. Não adianta, não adianta. Você sabe como ele é. Sim. Não respeita, tá dentro do campo, ele tá protegido. Não, ele vai fazer. É bem isso. E tem que ser assim, né? Tem que ser. É futebol, cara. Desrespeito. Desrespeito é você dar um bico pra arquibancada, grossura. Sim, agora, você ter jogado aqui, você tem o dom, você não pode colocar seu dom. Sim, verdade. Léo, você pegou as duas últimas gerações, de meninos da Vila, né? Como é que um time desse marca, Léo? Como é que você que faz parte da primeira linha defensiva, como é que o treinador conseguia embutir na cabeça de você para marcar? O time da geração do Ney, não tinha nenhum volante rígido. Arouca jogou bola. Era o Danilo? Não era o Danilo? Qual era o outro? Danilo. Não tinha nenhum aquele volantão clássico. Era todo mundo aqui. Você tá todo mundo. Só jogava. Era um time que... O Adriano, que era o cara que pegava mais. Mas o time saía. E tanto o Muricy quanto o Dorival falavam comigo, olha, o Neymar, ele vai embora. E era a tua ala, né? Era a tua ala. Você se vira. E com o Robinho foi assim, com o Neymar também. Eu passava e eu sabia que eu não ia receber. E que se ele perdesse... Era só para abrir. Só para abrir espaço. Claro. E mesmo assim ficava 3 ali. Uhum. Eu sabia que eu ia passar, que se ele perdesse a bola, ele não ia voltar. Eu ia ter que voltar me matando para ter que resolver lá atrás. Mas eu passava porque aquilo que você falou, o cara resolve. Deixa eu me matar. Eu era o pedreiro, ele era o engenheiro. Ponto. Que humildade, que bacana ouvir isso de um cara gigantesco como você. Que maneiro. Eu era o pedreiro, ele era o engenheiro. Eu não tinha problema. Eu falei, pode perder 500 bolas, eu vou me matar aqui por você. E era assim. Que maneiro, cara, que maneiro. E do outro lado, com o Danilo, era a mesma coisa. Quem caía do lado do Danilo? Do lado de lá? O Danilo. Não, caía sempre, né? Sim. O Robinho caía lá, o Neymar caía lá. Então era o Robinho, isso. Rodava, o Elano caía lá. Léo,
falando desse menino, falando do Ganso especificamente, o Ganso, quando surge, uma boa parte da galera elegeu o Ganso camisa 10 da seleção brasileira durante 10 anos. E me incluo nesse palpite. O que faltou para o Ganso ter sido mais do que ele foi? Olha, é uma ótima pergunta, cara. Eu joguei com ele, eu não sei. Eu não sei se foi a primeira lesão no joelho dele. Eu lembro que foi lá em Porto Alegre, que ele ficou bem. Depois disso, ele já voltou meio... Eu não sei se foi a ida dele... Eu não sei a saída dele, de como foi. Daqui, ele foi para o São Paulo. Eu não sei. Sim. Eu não sei. Só que... assim, é muito material humano pro que ele demonstrou, porque ele entregou, né, cara? Ele entregou muito pouco perante o que ele é, né? É porque, engraçado, esse tema é um tema tão delicado, deixa eu tentar abordar de uma forma bacana. Por exemplo, quando eu falo assim, tem gente que fala de forma pejorativa e tal. Mas, por exemplo, cada um sabe da sua vida, cada um faz o que quiser da sua vida. E cada um, ele pode achar que foi bom em ponto final. E foi, jogou Santos, Seleção Brasileira, São Paulo, Fluminense, jogou lá fora e, deve ter feito seu pé de meia, ponto. De repente o cara não quis mais. É direito do cara, a gente não pode criticar. O que a gente comenta é que é o mesmo caso do Pato, por exemplo, que são caras que a gente, que tá na bola e tal, você principalmente, vê que o cara tinha condições técnicas de ser muito mais, né? Na verdade, a gente não sabe ao certo o que acontece. Só eles sabem. Só eles podem. Eles sabem. A gente não sabe. A gente pode deduzir. A gente não sabe. Agora, eu joguei com ele. O cara é um talento. Ele acha espaço onde dificilmente um outro pode achar. Entendeu? Não. Ele surge de uma maneira... É impressionante. Você não tira a bola do pé dele. Não adianta que você não vai conseguir. Muita gente fala, não, o Ganso é lento. Não é lento. Eu bato nessa tecla. Não é lento. De repente não conseguem colocar ele numa posição... Porque eu joguei com esse cara aqui. Lentidão é uma coisa, intensidade é outra. Intensidade é outra. De repente ele não é intenso. Não é intenso, mas é rápido. Eu joguei com ele aqui. Eu sei o que esse cara pode fazer, gente. Entendi. É muito talento. Não sei o que acontece. Não falo com ele há muito tempo. Mas é um talento. É um talento... Sim, sim. É dele. Léo, para a gente falar de outro tema sobre a política do Santos, quero falar com você. Vamos montar o teu Santos. O que você jogou? Vamos lá. Os amigos, vamos lá. Goleiro. Fábio Costa. Lateral direito. Danilo. Terceiro zagueiro. Alex. Quarto. André Luiz. Lateral você, obviamente. Primeiro volante. Aí que é complicado. Olha bem, cara. Joguei com o Adriano, com a Arouca, Paulo Almeida. Paulo Almeida? Tá. Baita de um volante. Segundo homem. Renatinho. Terceiro ou meia, tanto faz, como você quiser. Elano. Na frente. Da esquerda, não precisa falar. Da esquerda, o Ney. Na direita, Ney, do outro lado, Robinho. E quem é seu travante? Aí. Peguei muita gente boa. Eu tenho meu predileto. Posso dar? Fala. Borges. Monstro. Pode ser o Borges. Como é que podia fazer pivô daquele tamanho, Léo? Como é que pode? Impressionante, uma coisa absurda. Como é que segurava de costas aquela bola, Léo? Pequenininho, cara. E segurava todas de costas. Foi o primeiro cara que me vendeu um computador com senha e não sabia a senha. Eu comprei um computador e nunca mais usei. Conta. É, Borjão. Essa aí pra todo mundo ficar sabendo do computador que você vendeu pra mim no Japão. Conta, Léo, conta. Tá bom. Trouxe. Falei, Borges, qual é a senha? Não sei. Você colocou uma senha no computador, meu filho. Sem essa senha, eu não consigo abrir o computador. Léo, eu não sei. Ah, tá. Então fica aí.
Inutilizado o computador. Tu não usa o computador? Como é que eu vou usar? Ele bloqueou a senha. Levei. Que é pra fazer, não tem jeito. E não te devolveu o dinheiro, não? Eu vou cobrar do Bojão? Fico com prejuízo, mas não perco a amizade dele. Mas ele me fez isso. Filho da puta. Como é que pode? Eu não lembro. Falei, fala o nome da sua tia, da sua mãe, do que você quiser, mas tem que ter uma... Você botou uma senha aqui, boss. Não sei. Não, é brincadeira, cara. Ai, cara. Puta que pariu. A bola faz essas coisas. Faz. A bola faz essas coisas. Pra fechar a seleção, treinador. Olha, eu peguei cada fera aqui. Peguei o Parreira. Peguei Muricy. Peguei o Leão. Peguei Luxemburgo. Muita gente boa, cara. O que eu vou pôr? Escolhe um. Pô, mas... Vou pôr o Muricy. Boa. Léo, vamos falar um pouco sério agora, depois a gente volta a dar sorriso. Cara, como é que tá o Santos? Primeiro que deixa eu fazer um tema sobre o Santos, que me deixa... Eu tenho maior simpatia pelo Santos, sempre tive, tá? Sempre tive. Eu tenho alguns times assim que eu acho bacana. Santos, Fortaleza, o Santa Cruz, eu tenho esse negócio assim. O Santos é o único time que é fora da capital dos grandes. E para quem não conhece São Paulo, Santos é uma distância bastante razoável. Não é Rio-Niterói, não. São 80 quilômetros, né, Léo? 80? 60. Né? 60, 70 quilômetros. É, isso. E como o Santos consegue se manter na elite como é, nunca caiu. Santos e mais 2, 3 times só nunca caíram no Brasil. E sempre o Santos passou por uma entre-safra ali em 90 e pouco, tal, ruim. Mas o Santos está sempre ali, sempre ali. E queria saber como é que tá o Santos. Eu sei que você é um cara ativista político do Santos e tal. Queria que você contasse o que você está fazendo, quais são as suas pretensões de Santos. Olha, eu sempre tive pretensão de ser presidente aqui. Sempre. Só que isso saiu da minha cabeça quando eu entrei para o conselho. E quando eu entrei no Conselho Deliberativo do Santos, eu vi tanta coisa, tanta briga, não pela melhora do clube, mas por valores pessoais, que eu pedi demissão do conselho. Hoje eu sou sócio e torcedor, mais nada. Eu me afastei por ver que o sistema é muito complicado. Entendi. E eu vi uma vez uma matéria do Edmundo, que eu me vi no Edmundo falando. Ele falando do amor que ele tem pro Vasco e dos problemas que ele vê. É a mesma coisa comigo aqui. O Vasco é piada, Léo. O Vasco é piada. Mas aqui também é. Aqui também é muito complicado. Imagina você ter 5 chapas aqui, uma ganha. As outras 4 estão no conselho. Como é que você aprova alguma coisa? Como é que você consegue dirigir o clube com as outras 4 chapas torcendo contra você? Como é que funciona aí? Como é que funciona o Vasco? O Vasco funciona assim. E acabamos de ter um golpe, né? No Vasco, né? O Vasco, geralmente são 2 chapas. No final chega só 2 chapas. Ele vai se unindo no caminho. Aí, a chapa vencedora elege 120 conselheiros. A chapa perdedora, 30. Fazendo 150. E o clube tem 150 fixos. Então, esses 300 nomes elegem o presidente numa eleição que não é direta. Eles elegem no conselho. Dentro desses 2 nomes, ok? 2 nomes não, desculpa. Todo mundo dos 300 podem ser eleitos, qualquer um dos 300. A primeira eleição, que é a do povo, que é do sócio, ela só serve para indicar o número de cadeiras para o conselho. Desses 300, todos eles podem ser presidentes. Aí tem o golpe, que aí o Campelo virou presidente porque se desvinculou depois da primeira eleição, do primeiro turno, né? E se abraçou com outros e tal. Bem, então o que o povo escolheu não é o presidente do Vasco. Como é que funciona a eleição no Santos? Você falou de conselheiros e tal. Como é que funciona? Na maioria das vezes aqui a maioria são 5 chapas de conselheiros. E nessas 5 chapas eles escolhem presidente e vice, normal, vão para as eleições. Só que é uma guerra tão grande, uma guerra,
Porque aí, nos programas, eles ofendem família. Ele não quer saber. Não quer saber. O negócio é sentar lá e fazer o poder. É o poder pelo poder. Não é o poder pela melhora do clube. Eu espero que esse ano é um ano eleitoral. No Vasco também. Vai ser o caos aqui. Vai ser, já está sendo, porque os bastidores, não está tendo futebol, está tudo parado. Mas até você vê a chapa. Sim. Aí, por exemplo, são 5 chapas, uma vai ganhar. As outras 4 vão para o conselho, se tiver a maioria, vão te boicotar. Cacetada. O Santos ainda tem aquele grupo gestor, como é que é? Tem, grupo gestor. Que, na verdade, só pode fazer presidente, vice, mais 6 ou 7. É assim que funciona. Agora, aí você coloca 6 ou 7 que não conhece de futebol. Fudeu. Que para tomar uma decisão, que futebol é 24 horas, você sabe disso. Claro. Precisa renovar um contrato, você tem que fazer uma reunião com 8, 9. Nossa Senhora. Como é que você faz? É complexo. Difícil, cara. Não pode demorar. Não pode. É aqui, ó. O jogador tá pleiteando aumento de salário. É para ontem, presidente. Não, tem que me reunir com 8, 9. Aí a maioria. Aí você vai um cara que não gosta. Esquece o lado profissional do cara, vai para a parte pessoal. Eu não gosto desse cara. Como é que você faz? É muito complexo. Difícil, cara. É muito difícil. E o ego, a vaidade das pessoas. Aí eu não fiquei no conselho 2 meses. Porque a gente esteve junto logo depois que você saiu, não foi? Foi. Olha, eu abandonei o futebol, aí apoiei um candidato. Esse candidato não foi bem, fez coisas erradas e eu fui eleito na chapa dele. Eu me senti tão mal com aquele torcedor que sempre estava do meu lado que eu pedi demissão. E eu não pedi demissão por causa do conselho. Eu pedi demissão porque eu apoiei um presidente que era errado. Ok. Pedi para sair. Bacana. Acabou. Não tem um que vai apontar, o Léo. Não. Eu pedi para sair. E eu discordo desse cara. Claro. E ponto. E vem cá, Léo. E o sonho de ser presidente... Acabou porque, cara, é muito complicado. As pessoas não respeitam nada. É o poder pelo poder. Eles falam assim, porque jogador. Aí eles só dão exemplos ruins, não dão exemplos bons. Eles esquecem que um Bayern de Munique é comandado por ex-jogadores. Mas não, eles preferem falar, por exemplo, não, o Roberto Dinamite afundou o Vasco. Sem conhecer a história do Vasco. Sim. Sim. Entendeu? Eles só dão exemplos ruins, não dão exemplos de coisas boas. Então isso vai desgastando, quer saber? Fica aí, eu fico na minha, eu fico lá na arquibancada, acabou. É porque, na verdade, Léo, a gente que é honesto e os honestos estão fazendo isso. Ser presidente do clube deve ser, para tua família, para você, um inferno. Mas o teu amor pelo clube é tão maior que você se predispõe a isso. Porque deve ser um inferno. Mas é. Mas imagino que não dá para dormir. O final de semana acabou. Não faz nada. Você vive cara, pra você ter ideia, tem presidente de clube aqui que dá mais entrevista que jogador. Não pode ver uma câmera, cara. É impressionante. Isso é complexo. Léo, além de você, tem outros jogadores engajados nessa reforma do Santos. Por exemplo, o Vasco, a gente vê muito... Estou dando exemplo do Vasco porque eu conheço melhor e você, obviamente, do Santos. O Vasco a gente vê muito Pedrinho, Edmundo, Felipe, Roberto já esteve engajado e tal. No Santos, você tem ex-jogadores como você que são engajados? O Renato trabalha nessa gestão agora. Trabalha lá como diretor de futebol. O Elano era treinador aqui, foi mandado embora. Veja bem, Elano. Por telefone. Pra caralho, jogou muita bola. Por telefone. Porra, aí não dá, cara. Por telefone. Um cara que pegou na saída do Lever Cooper, o Elano pegou. Levou o time para Libertadores. Sim. Levou o time para Libertadores. Foi demitido por telefone. Não existe o respeito. Não existe respeito, cara. Então fica difícil. Fica difícil. Por mais que a gente ame, a gente tem que ficar longe, porque não vai.
Chega uma hora que cansa, né, Léo? Chega uma hora que não vale a pena. Cansa, cara, cansa, não precisa disso. Eu falo pra você, eu tive com você em Paris. Sim. Eu não falo isso com gosto. Eu não falo isso com gosto, eu falo isso triste. Eu vi mais jogo do Paris Saint-Germain no estádio do que do Santos, que é aqui do lado. Eu fui num jogo ano passado, o Santos ganhou do Flamengo de 4-0, último jogo do Campeonato Brasileiro. Tá. Eu fui na Vila Belmiro, fui muito bem recebido por um gestor lá, o único que me recebeu bem. Isso eu deixo bem claro. E é um cara que já teve altas brigas comigo. Mas soube separar. Mas soube separar. Me recebeu muito bem. Eu fui pro vestiário do Flamengo e não fui no do Santos. Eu fui lá falar com Bruno Henrique, fui falar com Gabriel, fui falar com Diego. Claro. E não fui no do Santos. Porra, que loucura. Eu tô vendo você falar, cara. Mas machuca, cara. Eu não sei se o Pedrinho tá online aí. O Pedrinho falou a mesma coisa. Eu tô ouvindo, machuca, cara. Porra, recebido pela direção do Flamengo. Cara, parecia que um dia eu tinha jogado. Nunca joguei no Flamengo, não, cara. Exatamente. Recebido de braço aberto, cara. E no vestiário do Santos eu não saberia nem como eu seria recebido. Pô, isso é muita loucura. Isso é muita loucura. Isso é muita loucura. Aí, o Alex tá perguntando aí, o Giovani foi dispensado também, por quê? O Giovani? Não, o Giovani foi dispensado, não. Giovani, não. Ele tá falando do Giovani e Giovani Messias. Não, o Giovani não foi dispensado. Não. O Giovani nem tem cargo lá, não. O Giovani sempre foi no Santos, mas o Giovani não tem cargo nenhum no Santos, não. Você tem teu espaço lá, Léo? Teu camarote lá? Como é que é isso? Não. Nada, eu sento, eu vou para lá, por incrível que pareça, eu sento na arquibancada, eu sento numa cadeira social, mas é na minha. Eu sento na minha, eu procurei não me envolver. Porque é uma politicagem. A politicagem é muito grande, cara. O Gael já foi lá? Já levou o Gael lá? Não, ainda pretendo levar meu filho lá. Tem que ir, não tem jeito. Não tem que ir. Esse vai ter que ir. Vai ter que ir. Léo, você tinha essa vontade e vi que parou. Quando para de jogar, Léo, qual o sentimento de parar e você já tinha o norte a fazer? O norte era ser político do Santos? Ou esse norte se criou depois? O que você está fazendo da vida? Era para ser o norte. Ser presidente do Santos. Mas o entorno da política do Santos veio todo em cima de mim. Eu virei uma preocupação geral. Muito carisma, né? Pô, todo mundo gosta de você. Eu virei o centro das atenções. Pelo Santos, todo mundo sabe que você é um cara muito sério. Que eu ia bater contra o sistema. Puta que loucura. Aí eu tirei. Aí eu saí. E a maneira que eu saí do Santos foi o que eu falo. Já era um grupo gestor. Sim. Já tinha um grupo gestor. E minha vida foi decidida em 15 minutos, não por um grupo gestor inteiro, por metade. Por quê? Porque eu era um cara que eu batia de frente com essa direção que lá estava e com os grupos gestores. Você acha que eu ia ter alguma possibilidade de fazer 2 jogos e me despedir? Eu estava treinando. O Zinho era gerente de futebol do Santos nessa época. E parece ser um cara muito maneiro. Corretíssimo. Ele ficou tão constrangido de chegar para mim e falar assim, Léo, se você quiser ficar em casa, você pode até ficar. Porque eu falei com um dos gestores, que o treinador era o Oswaldo de Oliveira aqui, que eu queria fazer 2 jogos. Um na Vila, um no Pacaembu, encerrava a minha carreira. Nada mais justo, né? Nada mais justo. Sabe o que eles falaram? Que não iam renovar o meu contrato. Eu falei, mas quem discutiu o contrato aqui? Só quero me despedir. Não tive isso. Aí o presidente chegou para mim, o que você vai fazer agora? Eu falei, vou trabalhar nos bastidores para tirar vocês daqui, porque vocês não têm competência para estar. Foi isso que eu falei. E saíram no final do ano. E você terminou a carreira sem se despedir? Sem. Aí depois que esse presidente chamou o Benfica aqui, olha bem, o Benfica em época de Champions League, o Benfica pegou o avião, veio aqui, fez o jogo de despedida, foi embora no mesmo dia, e eu fiz a minha despedida. E aí, não fugindo, o meu norte era ser presidente. Só que como surgiu isso aí? Como esse presidente atual agora, que eu não tenho por que falar alguma crítica com ele, porque eu não acompanho o trabalho dele. Então eu seria desleal.
Ok. Eu tô acompanhando o trabalho dele, eu não vou criticar. Ok. Pra mim. Ok. Ele foi com a seleção brasileira fazer alguns jogos fora e o Santos na zona de rebaixamento. Ah, ele foi como chefe de delegação do Lembra? brasileiro. A CBF escolhe sempre um presidente de clube para acompanhar. Eu fiz uma crítica educada a ele. Uhum. Só que ele tem uma redoma com ele. Das pessoas que querem te massacrar, acharam que ele estava correto. O Santos na zona de rebaixamento, mal das pernas, ele largou o clube e foi para lá com a seleção. Eu lembro desse episódio. Eu lembro que o Flamengo era líder, o presidente do Flamengo não quis ir, sendo líder, e ele foi com os Santos na zona de rebaixamento. Eu lembro desse episódio. Eu fui duramente criticado. Ali eu falei, acabou para mim. Acabou. O presidente do Flamengo não foi, eu vou te lembrar. Foi na vez que eles travaram a convocação do Renier, que não era data FIFA. Foi isso. Aí ele abriu mão de ir. Zelou pelo clube, não foi? Sim. E eu fiz uma crítica. Aí a torcida, que eu não acredito que tenha sido a torcida do Santos. Porque o Santos tem uma torcida e o presidente tem a dele. Vieram contra mim. Ali eu larguei. Ali eu falei, para mim deu. E, Léo, vou te ser sincero. Quem sou eu para falar alguma coisa sobre conselho, né? Não é isso, mas... Isso é uma loucura, Léo. Tu tem uma família linda que eu conheço. Por isso, loucura. Cara, eu ando nas ruas aqui, as pessoas falam, você não vai ser presidente, eu recebo mensagem, falei, eu explico e as pessoas não conseguem entender. Não, tem que entender. Sabe por quê, Léo? Porque tu não vai ganhar merda nenhuma. Nada. A chance de você ainda arranhar a tua imagem. Exatamente. É enorme. Exatamente. Você tá com um filhinho pequeno, uma esposa, bacanérrima que eu conheço, tenho o prazer de conhecer. Não vai conseguir viver. Tu é super jovem, graças a Deus, bem sucedido e tal. Vai viver, irmão. Vai viver, esquece a política. É por isso. Mas eu falo, algumas pessoas, você não consegue entender. Mas o quê? Você tinha esse sonho. Não dá. O meu sonho para outros é pesadelo. E o pesadelo dos outros não me interessa. Não, e vou te falar, se não tá redondo o negócio, não tem que seguir mesmo, não. Não dá. E aí eu saí. E aí agora tô ainda vendo o lado empresarial, de empresariar jogadores. Eu tô vendo ainda como vai ficar isso. Show. Leozinho, deixa eu te falar duas coisas. Primeiro, te convidar, eu e o Pedrinho, a gente está fazendo um evento, se Deus quiser vai dar tudo certo, no Maracanãzinho, de futsal, ou então grama sintética para um pouco maior. Tô te convidando para estar com a gente lá no final do ano. Prazer, cara. Vai ser um prazer. Churrasco, pagode, bolinha pesada pra gente brincar. Vai ser bacana. E isso é o primeiro. Segundo, eu te agradecer pelo carinho, pela simpatia, pela humildade. É isso. Você nota 1 milhão. Mandar um beijaço para tua família, que eu gosto tanto. Ela sabe disso, sua esposa. Seu filhão só viu uma vez rápido passando. E te desejar sucesso no que for fazer. Conta comigo. Tô junto. Eu que tenho que te agradecer pela oportunidade. E não esquece de mandar o recado pro Pedaleta, pro Robinho. Tá bom. Falar com ele. Não. Se ele não me responder no direct, eu vou te perturbar pelo telefone. Tá. Eu vou falar com ele. Show de bola. Léo, um beijo. Fica com Deus. Beijo. Fica com Deus. Aí. Valeu. Tchau. Valeu.